já vai deixando esse like maravilhoso aqui, porque hoje tem campeão mundial nesta mesa aqui. Obrigado, Facica. Obrigado pelo reconhecimento. Ah, é isso. Já Não tá sou eu o campeão mundial? Você tá tirando o sarrinho da minha cara? Ah, não. Ah, eu peguei em direta, viu? Não. Não, me aguarde. Fica tranquilo. Que isso? Tá bom? Fica tranquilo. É assim. Né? E você não ri, não. Você não ri, não. É que ele achou informação Você diferente. não ri, não, meu parceiro. Ele falou, tem um campeão mundial hoje aqui. Você não ri, não. Eu comecei ele. bem com você. Você começar a me zoar aqui, eu vou lembrar um monte de coisa. Vou lembrar um monte de coisa. Não. Vou lembrar um monte de coisa. Devagar. O homem é monstro, o homem é Olha, monstro. tem, ó, Galáctico, campeão mundial. Enfim, um dos melhores jogadores que eu vi na posição nos últimos tempos. E que, obviamente, tem muita história pra contar. Uma grande satisfação pra você deixar esse like. E você, o spoiler agora, torcedor do São Paulo, é pra ficar ainda com mais saudade e desesperado. Porque se o São Paulo tá numa draga, a hora que você olhar pra cara desse cara, você vai pedir pra ele voltar pra ontem. Porque do jeito que tá fininho, 3 meses, volta titular e olha, não sei não se não joga uma Copa do Mundo. Abre a câmera pra gente apresentar esse convidado maravilhoso, junto com outra figura também lendária nessa mídia tricolor do São Paulo Futebol Clube, grande Cicinho. Tamo junto. Boa, Tamo junto, meu irmão. Cicinho. Saudade de Nós, você. mano. Vamos juntar, mano. E grande Fernando Camargo também. Fê. Uma voz icônica do São Paulo. Quer dizer, esse aí te cornetou muito, viu? Não vem achar que agora é amiguinho, não sei o quê. Cornetou, Acho que nós não demos muito espaço. falou que você só corria, que era fominha na lateral. Segunda fase dele no São Paulo é foda. Jogou nada. Nada. Ó, se Segunda defende. fase, Ainda camisa bem, 23. ainda bem que ficou marcada a primeira, né? Primeira você jogou muita bola. Já te falei isso. Exato. Cicinho, que satisfação te receber. Aliás, muito obrigado, viu, ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que eu também tenho um carinho enorme. Tive uma passagem muito feliz por lá. Obrigado à Band por ter te liberado. Você que é uma figura icônica na história do São Paulo. Talvez, olha que se a gente fizer uma eleição de laterais pela direita, Forlan, Cafu, Zé Teodoro, jogou muita bola. Getúlio, Cicinho. Getúlio e Vitor. Vitor, Ixi, o Vitão. bicampeão do mundo. E aí tem você, meu Belete. parceiro. Belete. Não, você jogou mais que o Belete Você no São jogou Paulo. muito mais que o Belete. Adoro o Belete, muito gente mais. boa, mas aí no São Paulo não dá largada, irmão. Não, Onde você se coloca passa- nesse São Paulo? Ah, cara, eu me coloco atrás desses outros aí. Me coloco atrás desses Será? outros. Porque são jogadores na qual eu sou fã. É que assim, o título mundial, Libertadores, tem um grande peso, né? Jogando muito, Tem né? um grande peso, exatamente. O ano de 2005, para minha carreira, foi brilhante. Então, se você pegar a questão de um ano, mas digamos que eu tô ali atrás do Cafu, Zé Teodoro, vamos lá. Será que atrás... O Zé Teodoro jogou muita bola, mas, pô, mas- teu currículo pesa, Cici. Não, então, tem a questão do currículo. É igual você pegar hoje e comparar o Cicinho com os laterais, com todo respeito aí, Daniel Alves, Rafinha. Assim, eu joguei no Real Madrid, no Galáctico. Então, o Real Madrid não quis esses caras. Então, assim, eu me coloco à frente deles. Agora, por carreira, os caras tiveram a carreira maior, mais longa do O que a Cafu minha. atrapalhou a sua vida na seleção? Não, de forma Ele ajudou. Ajudou e muito. Assim, a grande responsabilidade de ter que substituir o Cafu, e uma das coisas que falaram pra mim quando eu cheguei no São Paulo, olha, o último lateral, o Cafu, sempre se falam de Cafu, Sim. né? Então, olha o peso dessa camisa, olha a responsabilidade. E aí eu procurei, né, exercer com muita, assim, competência essa saudade que o torcedor tinha do Cafu. E na seleção também. Na seleção eu aprendi muito com ele. Era um cara vaidade zero, sabe? Sempre ajudando, sempre aconselhando. Então, assim, foi... Mas nesse aspecto, a questão de atrapalhar, né, Fácil? A questão... Ele era tão titular, como o Roberto Carlos foi do lado esquerdo, e às vezes não tinha espaço nesse sim. Você tentava, você teve ali na Copa das Confederações, né, que você foi brilhante, né, ganhando da Alemanha, ganhando da Argentina, conquistando o título do Brasil, mas no teu período no auge, o Cafu já estava numa fase
praticamente final de seleção, mas ainda como muito titular, né? Exatamente. A minha fase era muito boa, né? O meu momento era melhor do que o do Cafu. Mas só que nós estamos falando de um cara que a vida dele dentro da seleção brasileira dispensa comentário. E outra, você tá contra adversários, imagine o adversário olhando na posição, tem o Cafu, então há o grande respeito. Como da nossa parte também. E esses caras, quando vestiam a camisa da seleção, eles se transformavam. Então, o problema do Brasil ter perdido a Copa do Mundo em 2006 não foi porque o Cicinho não jogou, o Robinho não jogou, e jogou Cafu, e jogou Roberto Carlos, e jogou Ronaldo. Não, esse não foi o problema, não. Se o Brasil tivesse tido uma organização melhor por parte da CBF, para que nós pudéssemos treinar, porque, assim, o grande erro foi não ter exatamente nos blindado ali para que a concentração de 2002 pudesse ser mantida para 2006. Porque, queira ou não, esses caras que ganharam, tiraram, né, aquele peso da responsabilidade de ganhar uma Copa do Mundo e chegaram em 2006 Leves. com menos assim, pressão. Talvez se a seleção tivesse sido mais pressionada, mais blindada, nós teríamos ganho novamente. Agora, falando de lateral e seleção brasileira, depois dessa geração a gente começa a penar, né? Tanto que hoje, para a Copa, visando a Copa do Mundo, agora de 26, a grande aposta possivelmente é o Militão também do São Paulo, mas é um zagueiro / lateral. E foi testado um monte de gente nos últimos anos e no último ciclo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas falando da sua posição, que aí tinha de sobra, né? Você falou, pô, você, o Cafu, e falamos de vários nomes aí. Que você atribui essa carência hoje de lateral direito? Porque você jogando, vamos supor, Cicinho jogando hoje, porra, tava ali, titular 26 normal, na sua época já tinha bastante gente. A que você atribui a isso? A esquema, a esquema de jogo, a escola, a safra, o que você atribui essa dificuldade da gente ter essa carência de laterais aí? Olha, o esquema, sem sombra de dúvida, né? A nova adaptação do futebol, né? Esses esquemas táticos, esse implantar de treinadores, né? Tudo isso envolve. Mas é lógico que tudo começa a partir da base. Hoje o menino nasce, o pai dá uma chuteira, uma bola e fala que vai lá ser Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Então, assim, hoje não tem um trabalho de base, eu falo por quê? Eu tinha uma escolinha de futebol antes de vir, né, para São Paulo definitiva, eu tinha uma escolinha de futebol no interior de Goiás, e eu vi o tanto que é difícil você trabalhar, né, na mente do menino que o futebol ele é feito com várias posições, Exato, né? é isso Tem que eu goleiro, tem lateral direito, tem zagueiro, ninguém quer ser Cicinho, ninguém quer ser Alexandro. Todo mundo quer ser exatamente isso, Neymar. Então, essa cultura já está vindo lá de baixo. Hoje não tem mais essa questão de treinamento na qual você pega o menino e você trabalha a escolinha, ensina ele a bater um lateral, ensina ele a fazer um cabeceio. Não tem mais isso. E a cobrança começa desde novinho, né? Antes dos 14 anos, tem menino aí que já tá ganhando 500 mil reais porque diz que vai despontar como um fenômeno. Então, envolve muito isso, né? Hoje, o meio empresarial entrou no futebol, então os empresários olham pro menininho que tá dando 2 chutinhos ali e falam, olha, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser um grande atacante e isso. Então, começa lá na base. E hoje não tem. É tão interessante que na Europa, eu trabalhei em Real Madrid, eu trabalhei em Roma, tem treinamentos por setores. Claro. Entendeu? Eu saí do Real Madrid, fui para Roma, o treinador do sistema defensivo me pegou para me ensinar a dar carrinho. Eu falei, cara, eu joguei no São Paulo, sou campeão do mundo, joguei seleção brasileira, Real Madrid, eu vim para Roma para aprender a dar carrinho. Ele falou, você não sabe. Então, se você é lateral, você precisa aprender a dar carrinho. E aí me ensinaram tantas coisas já como profissional, já com a carreira estabilizada. Então, assim, e hoje não tem. Hoje é um tal de campo reduzido daqui, campo reduzido. Você não vê um lateral chegando na linha de fundo. Recentemente, ali no programa da Band, nós entrevistamos o Reinaldo. O Reinaldo, quando eu cheguei no Sport Recife, e ele falou isso ao vivo, eu até agradeci a ele. Quando eu cheguei no Sport Recife, os laterais esquerdo do Sport Recife era René e Reinaldo. E hoje,
são os 2 melhores cruzadores no futebol brasileiro. Porque eu peguei eles e eu falei assim, olha, a minha carreira toda eu aprendi com o Rogério Ceni, que batia falta, morei dentro do CT do São Paulo, eu fazia 100, 200 cruzamentos por dia. E as coisas não acontecem naturalmente, então é repetição. E futebol, lateral direito, o Moacir, que jogou no Corinthians, né? O Moreninho. Então, assim, eles levaram isso pra carreira. Não que eu ensinei eles a cruzarem, eu mostrei o que eu fiz na minha carreira e deu certo. E hoje não tem mais treinamento de lateral, não tem mais treinamento de zagueiro. E sabe o que é curioso, sim, ó? Você já pegou a era do futebol moderno, do futebol estudado, do futebol com tecnologia. O São Paulo era uma referência que, infelizmente, depois a gente vai falar muito de São Paulo aqui, parou um pouco no tempo em relação a essa evolução. Mas o cara que vai discutir futebol com você, ele não pode ter a prerrogativa de que, você vivenciou um futebol que não era atualizado. Já era o futebol em que a fisiologia era trabalhada à risca, era Dr. Turíbio, era Carlinhos Neves, era Marco Aurélio Cunha, era um São Paulo com uma mente amplamente evoluída ao ponto de fazer um elenco campeão mundial. Eu te pergunto isso pelo seguinte: por que não se treina mais fundamento? Por que se tem essa desculpa de que se o cara ficar batendo 100 faltas depois do treino, ele vai estourar? Por que o cara não pode ficar cruzando porque ele pode ter um problema muscular? É verdade isso? Estoura o cara ou é uma lenda e hoje é muito mais pra dar uma maquiada em relação à incapacidade de explorar o melhor do jogador? Tudo envolve, né? Na verdade, assim, é um complô. Hoje, se a gente analisar, a gente pega muitos jogadores também sem personalidade. Porque você frisou muito bem, assim, nós tínhamos o Turíbio, que pra mim é um dos... É um gênio. É um gênio. Mas só que o Turíbio, ele nunca passou à frente da decisão de um jogador. Ele trazia o lado dele, ele trazia o resultado que dava nos exames. Por exemplo, eu quando vim da Roma em 2010 pro São Paulo, eu fiz teste de sangue, tudo, porque eu cheguei no dia, o Turíbio falou assim, você não pode jogar. Marco Aurélio Cunha, olha, sim, o Marco Aurélio Cunha, os diretores que estavam lá, falou, você não pode jogar hoje, é estreia na Libertadores, sim. Eu sei que você quer estar, mas eu falei, eu tenho condições de quantos minutos? Porque eu queria jogar. Claro. Ele falou, você tem de 30 minutos, eu falei, então eu quero pelo menos ir pro banco. E foi que eu fiquei no banco. Eu lembro. E aí fez toda aquela apresentação, tudo, durante a partida. Porque a decisão do jogador que tem que prevalecer. Então, assim, a medicina, ela tá para ajudar, sim, mas o meu corpo pode responder. Eu fui um jogador, um atleta, que eu gostava mais de jogar de quarta e domingo, ou quarta e sábado, do que de treinar. Mas a perna pesava pro Cicinho depois de uma atividade completa, falar, eu vou dar 100 cruzamentos para tentar melhorar meu fundamento? Não, porque eu ia no meu limite, eu não saía correndo para cruzar. Eu fazia e eu sabia o meu limite, entendeu? E hoje o quê? Hoje os atletas não tem mais aquele negócio de sentar, ficar conversando depois. Não tem mais aquele negócio de você chegar antes do treinamento, brincar de bobinha ali, tentar acertar a bola na trave. Então vive-se pouco o clube exatamente também por esse desgaste, sei lá se é essa questão de distanciamento do atleta com o clube, o atleta com a diretoria. Na minha época não era assim. Então, sim, mas hoje mudou muito. Hoje o cara corre 14 km. Sim, só que mas hoje você também corria. Não, mas o cara... Tudo bem, o cara corre 14 km. Mas o cara não corre 14 km com uma chuteira pesando 15 kg. Com uma bola que fica mais pesada. Então, na minha época, a camisa molhava, irmão. Era short e outra. Não trocava no vestiário, não. Hoje a camisa nem pesa. O short, a bola é mais leve. Então, hoje também a tecnologia veio para ajudar. Ninguém vai me convencer que mesmo... há 20 anos do título do São Paulo, né, de 2005, ninguém vai me convencer que houve uma mudança tão radical no futebol ao ponto do cara não conseguir fazer uma atividade complementar de fundamento em que hoje se tem a desculpa de estourar, de o cara chegar ao limite do secar, de lactato, de um monte de coisa, em relação ao que vocês faziam no futebol em 2005, cara. A minha visão. Por isso que eu tô te perguntando. Eu não enxergo uma mudança tão drástica no futebol radical de 2005 pra cá, que me convença de que a forma, o treinamento de aprimoramento técnico de um atleta, ela possa ser sabotada, porque hoje em dia o estilo de futebol é muito mais físico que 2005. Na minha visão, não é. A intensidade é a mesma, Cicinho. Eu acho assim, Cicinho, o talento diminuiu e a intensidade física aumentou. Isso aí no Brasil a gente vê, por exemplo, né,
quando a gente coloca o Neymar como o único extra-classe do Brasil nos últimos 20 anos, e que em outros tempos não era, a gente tinha 5 camisa 10, a gente tinha 5 grandes atacantes, a gente tinha 5 grandes zagueiros, a gente tinha ótimos laterais no seu tempo para brigar. E hoje, essa questão, Face, de o físico é mais importante do que o talento, e isso atrapalha pra caramba. Por isso que tem essa carga exagerada, toda hora você tem que diminuir, você tem que ter controle. Você concorda com isso? Mas é isso que eu queria que você comparasse, sim. O que o Fernando falou que é um complemento meu, por exemplo, vamos pegar o São Paulo de 2005, tá? No ritmo que ele jogava. Ninguém me contou, ninguém contou pro Fernando, nem por Torto, você, então nem se fala. Nós vimos no campo, tá? Eu como repórter, ele como repórter e você como jogador. A intensidade que aquele São Paulo jogava hoje em 2005, se ele joga com o Flamengo de hoje, dá ou não dá jogo? Não, dá jogo. Dá jogo. Dá jogo. A questão é a seguinte, eu vejo muito, hoje o futebol, ele ficou robotizado. Entendeu? É algo assim que eles criam uma metodologia, tem uma mentalidade, mas cada jogador, é assim, vamos, como eu tô falando da questão da minha época, a minha época, o zagueiro, o Lugano não fazia o mesmo tipo de trabalho que eu fazia, que o Júnior fazia, que o Fábio Santos fazia, que o Gabriel fazia. Entendeu? Se era ali 10 piques de 1000, né, que a gente fazia em volta do campo, os zagueiros e os atacantes faziam 7 e os laterais e os meios campos faziam 10. Por quê? Pela questão do setor do campo na qual esse corre mais, claro, esse corre menos. Ele preenche dentro de campo. Exatamente, trabalhava mais o fundamento específico para aquele setor. Entendeu? Então hoje ficou robotizado, hoje não adianta. Por isso que o talento ficou. Hoje você não trabalha mais o talento do meio campo. Hoje você coloca o meio campo e aquele tem campo reduzido, é isso, é sempre o mesmo trabalho. E essa questão de campo reduzido, todo mundo acha que é uma grande novidade, mas em 2001 o Leverkusen já fazia isso no Atlético Mineiro. Sim. Entendeu? Já fazia isso no Atlético Mineiro. Então, os jogadores hoje estão exatamente isso. Sem personalidade, robotizado. Eles têm personalidade para colocar esses negócios na internet aí, para aparecer, para esses negócios. Então, e também envolve questão de... Eu acho que tá comendo muita Nutella. Entendeu? Precisa comer mais mocotó, esses trem, sabe? É mais raiz, tá precisando ter mais essa questão. Então a gente sempre costuma falar isso. Eu, graças a Deus, eu não tenho inveja nenhuma, não sou um ex-jogador frustrado. Eu falo porque é tão simples. O jogador, o lateral, se ele trabalhar mais o fundamento, o atacante, se ele trabalhar mais finalização, o zagueiro, se ele trabalhar mais saída de bola, então tudo melhora. O futebol é tudo questão e repetição. A gente fala, aquele chute meu de esquerda contra o Palmeiras, exato, todo mundo fala, errou o chute. Não, mas só que eu treinava aquele chute. Lógico. Era um recurso. Acertou lá no ângulo, ok, foi sorte? Foi sorte, mas se eu não treinasse, eu não iria fazer o lateral hoje, o lateral construtor, pô! Se isso aí não é o lateral construtor que saiu da ponta pra fechar e bater numa finalização... Ele acertou no jogo seguinte. Também. Tá? De perna direita, fez a mesma coisa. Então, é um jogo no Parque Antártico, outro no Morumbi, acertando o chute fora da área. Exatamente. Isso então, é treino, né? Isso daí era treino. E eu fazia muito isso daí, porque eu colocava a bola... e vinha pro meio, não fazia numa velocidade como foi essa daí, só que eu colocava colete nos dois ângulos e tentava acertar de pé esquerda. Claro. Entendeu? É algo bem simples assim, que eu fazia durante o treinamento e às vezes colocava a barreira na linha lateral e fazia os cruzamentos por cima da barreira. Então é tudo questão de treinamento. E hoje esse negócio de trazer cultura de Europa, buscar trem de Guardiola, gente, nós somos o único país pentacampeão sem copiar de ninguém. Tô falando que você não pode aprender, né? Busca, melhora, aprimora. Mas assim, você transformar um futebol brasileiro num futebol robótico, o talento cada dia mais vai ficar para trás. Agora, Cicinho, é o seguinte, você falou rapidamente passagem do Real Madrid, e você não jogou no Real Madrid qualquer, você jogou no Real Madrid Galáctico. A curiosidade que a gente tem é o seguinte, como que é chegar lá? Porque uma coisa é você ver o elenco do Real Madrid hoje, que é um baita elenco, mas chegar naquele elenco que você tinha, Galáctico, com aqueles caras todos, né, do mesmo time, né, enfim, todas essas figuras, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Figo, Ronaldo e tudo mais. Como é que foi pra se adaptar? Porque você sai da vida do futebol, hoje é normal essa vida de glamour. Hoje é normal, mas naquela época não. E de repente você tava ali num aniversário do Beckham, com a mulher dele, Spice Girl. Como é que foi esse lance e de vivenciar
dentro, no treinamento, dentro do campo, treinamento e nos jogos, e fora do campo, esse lado que você não estava acostumado, né? Como é que foi? Na verdade, assim, a adaptação foi bem rápida, porque fomos, né? O Robinho chegou 6 meses antes de mim e eu cheguei depois. Então eu fui amparado por Ronaldo, fui amparado por Robinho, fui amparado por Roberto Carlos. Roberto Carlos então, que te indicou. Exatamente, o Roberto Carlos que me indicou, né? E acabou que eu tive a infelicidade de não trabalhar com o Luxemburgo, né? Porque antes de eu chegar, ele caiu, aí acabou que eu não trabalhei com ele. Mas assim, em termos de adaptação foi tranquilo. Enfrentei algumas rejeições, né? Michel Salgado, por estar tantos anos ali, no começo não lateral direito titular, né? não me cumprimentava, então assim, mas aí depois, com o jeitinho brasileiro, fomos assim, criando uma amizade, então não tive problema nenhum com ele, só essa rejeição no início, que eu cheguei, já assumi a titularidade. E fora do campo era essa vida de popstar, era loucura, cara. Então eu saía de restaurante, tinha paparazzi embaixo do carro e tirava foto. Então, assim, eu amava, né? Eu gostava, não parava em casa, eu queria sair. Então curti muito aquilo ali, mas o prazer de ter vestido a camisa do Real Madrid, fazer parte da equipe galáctica, pena que não conquistei Champions. Eu fui ganhar o Campeonato Espanhol na segunda temporada, né? Que aí já foi com o Fábio Capello. Mas foi, assim, momentos marcantes e viver com esses caras, né? Beckham, aprender com os... Hoje é normal os caras, jogador fazendo publi, você falou de redes sociais. Na época, não era normal e você contou que o Beckham, ele era um garoto propaganda de tudo. Ele tinha várias marcas, como que era? Cada dia ele gravava um negócio. Tinha vez que ele chegava assim, com a barba sem fazer assim, e a gente falava que ele tava feio, né? Ele falava que eu precisei ali fazer a propaganda, né? A Gillette. A Gillette e tem que pegar lá meus 6 milhões de euros. Falou... Nada é à toa, né? Um terno que ele punha, nada e eu indo na inauguração de prédios por 40 mil euros. Entendeu? Os caras me ligavam assim, ó, vai inaugurar um prédio, quer 40 mil euros? Eu falei, irmão, daqui. Por loja. Inauguração de loja, relógio, X mil euros. Vou. Então, assim, era loucura. Era loucura. Tudo que você fazia no Real Madrid também era visado. A responsabilidade de levar a marca Real Madrid era muito grande. Então, tudo assim, o Real Madrid é tão interessante que o contrato que você assina, a partir daquele momento, tudo que você receber de contratos, de patrocínio, no caso, 50% vai para o Real Madrid. Caraca! Entendeu? Então, eu cheguei no Real Madrid, assinei com uma empresa de celular, 50% do meu contrato vai para o Real Madrid. Essa foi uma das grandes brigas do Ronaldo, né? Sim. Porque o Ronaldo quase pagava para jogar no Real Madrid. Aí mudou, né? Foi 90-10, né? Todo 10% do que o Ronaldo adquiriu de contrato pós-Real Madrid, ia 10% para o Real Madrid. Ficava 90% para ele, porque estava algo assim, bem valioso pro Real Madrid, bem rentável pro Real Madrid. Então, foi loucura e ser amigo desses caras, né? Você via os caras se vestindo, a maneira na qual os caras chegavam pro treinamento. E outra, sair do São Paulo. São Paulo tinha aquele peso da responsabilidade. Cicinho, um dos principais jogadores. Você chega no Real Madrid, quem que vai olhar pra Cicinho? Então, eu jogava leve. Apertava a bola, Zidane. Apertava a bola, Ronaldo, Roberto Carlos. Então, assim, Raul. E era loucura. E como que era a intensidade de treino, assim? Porque a gente vê os craques, né? O Zidane, talvez a maior atuação da vida dele tenha sido contra o Brasil. A gente viu o que ele fazia. No treino era essa loucura dele fazer o rolete, como ele fazia o tempo todo. O Beckham bater sem faltas, o Figo com variação de jogo. O Ronaldo metendo caixa pra caramba. Intensidade de treino diário. A época era dessa forma também? Exatamente. Tinha muita intensidade. E assim, o que eu aprendi muito na Europa... Principalmente com esses caras, né, que com a carreira já consolidada e eu chegando na Europa, é o profissionalismo, né? O nosso treino lá era das 10 até o meio-dia. Então era contado, era 2 horas de treino, só que todo mundo chegava 8, 8h30 da manhã, ia pra academia, o outro que tinha que fazer um trabalho de fisioterapia. Então, assim, o profissionalismo era exagerado. Raul era o primeiro a chegar, o último a sair. Essa questão da liderança, os brasileiros que sempre davam um jeitinho, né? Sim. Ronaldo, Roberto, que chegava assim, às vezes um pouco, quase na hora do treino, mas também tinha todo o profissionalismo ali. Então, assim, o respeito
o comportamento, né, a dedicação dos caras era algo que chamava atenção mesmo, e isso te induzia também a treinar, né? E quando chegava dentro do campo, era ali 15, 20 minutos do rondo que eles falam, né, o bobinho, e depois 1h30, 1h40 de trabalho, campo Porrada. reduzido, chute a gol, finalização, todas essas questões. Era bem intenso mesmo. Ô Cicinho, como é que um time desse não dá certo, cara? Porque é inacreditável, né? A molecada que começou a surgir, né, pro mundo virtual nessa época, pegava o PlayStation e brincava, é o time do FIFA, né? Juntou todo mundo lá, Master League e tal, eu sou dessa época, né? Enfim, então você realizava sonhos do videogame dentro dessa realidade do futebol. Faltou técnico ou talvez tenha faltado alguma sinergia entre os jogadores, faltou coletivo, era muito individual e pouco o lado mais tático às vezes. Por que um time desse não ganha uma Champions League, não se tornou tão dominante como esse Real Madrid recentemente agora se tornou, né, com a geração do Cristiano, do Ancelotti e do próprio Zidane, que passou a ser treinador? Não, faltou técnico até para poder administrar, né, essa constelação, né, porque assim, a vaidade era lá em cima. A vaidade era lá em cima. Graças a Deus... Muito ego, né? Muito ego. Então, por exemplo, tinha muito... O Ronaldo jogava e às vezes saía algo na imprensa de que o Ronaldo estava jogando fora do peso e nada disso era real. Então, era implantava muitas notícias falsas para trazer um desconforto dentro do grupo, né? Do grupo. Então, tinha essa questão, a vaidade, os espanhóis tinham ciúmes dos estrangeiros. Então, se você tem um técnico para poder administrar isso, no entanto que o Capello chegou depois, e o Capello, não sei se vocês sabem, mas por onde ele passou, ele sempre foi... O salário dele era o mais alto do elenco, né? Então, ali na época nossa, do Real Madrid, o teto salarial era em torno de 6 milhões de euros, o Capello ganhava 6 milhões e 1. Por quê? Ele falava que se ele não ganhasse mais do que todos, como que ele ia comandar? Então tinha tudo esse negócio. Então era um cara que ele chegou, administrou e nós somos campeões espanhóis. Então assim, você administrar aquele grupo com tanta... Um medalhão, 2 é difícil, imagina aquilo. Né? Então era difícil controlar o banco de reserva, era muita briga. Então eu presenciava situações assim que era complicado. E aquilo ali, às vezes, dava saudade do Brasil, né? Dava saudade do Brasil porque fala, cara, faltava um pouco mais de parceria. Tipo assim, eu era blindado, o Robinho era blindado, nós éramos novos assim, porque tinha Roberto, né, o Júlio Batista. Sim. Porque tinha Roberto, Ronaldo que assumia a bronca. Então era tipo assim, o nosso escudo. Senão a gente era atropelado. Não mexe com os brasileiros, então, esses caras, quando saiu o Ronaldo, quando saiu o Zidane, Beckham e Roberto Carlos, aí o Robinho foi para um lado, eu fui para outro, o Júlio Batista foi para outro, porque começou mesmo a panela falar mais alto. Por exemplo, o Capello, ele chega para ser o disciplinador, né? De toda a história que ele teve no Milan, na Itália e etc, campeão de Champions e tudo mais. E ele teve aquela situação com o Ronaldo, né? De cobrar justamente que o Ronaldo emagrecesse e tudo mais e o Ronaldo ficar pé da vida. Ali também foi excesso de disciplina, teve confusão, o Ronaldo ficou pé da vida. O Capello também, em vez de ajudar, mesmo vocês tendo sido campeões espanhóis, ele também ajudou a gerar um atrito que fez com que essa situação dos Galácticos implodisse? Sem sombra de dúvida. O Capello, ele trouxe, né, essa dura realidade. Porque, na verdade, assim, cara, você olha pro Ronaldo. É difícil um treinador com cultura europeia, né, um treinador europeu, ver a maneira na qual o brasileiro treina. Entendeu? Então você pega o Ronaldo. Tem leão de treino e tem leão de jogo. O Ronaldo estava numa fase da vida dele que o quê? As lesões pesavam, tudo isso, então ele não é com um cara que ele se dedicava tanto no campo, ele se dedicava muito à fisioterapia.
E aí, o treinador europeu quer te cobrar ali no campo, e às vezes você dá um miguezinho, outro, porque você sabe o seu limite. Era mais a prevenção de lesão do que Exato. o aprimoramento. Um outro Lógico. que teve grande problema com ele, e que ele mesmo trouxe, o Capello trouxe, foi o Cassano. Sim, Antônio Cassano da Entendeu? Roma. Então, assim, eles gostam de ver muita intensidade no treino, e às vezes isso... E o Ronaldo foi ficando, assim, cheio, e aí pintou a questão do Milan, ele achou mais viável voltar para a Itália, enfim, toda essa questão. Mas o Capello trouxe esse grande desconforto para o elenco ali, e quem se encaixou nos planos dele, deu sequência. Quem não se encaixou, pediu para sair, foi negociado, e assim, é a maneira dele trabalhar, não que ele esteja errado. Mas se você tem um Ronaldo no time, você não pode tratar ele como um jogador comum, né? Exato. Eu tenho uma dúvida assim, você jogou numa época da Europa que os times brasileiros ainda conseguiam equiparar, né? São Paulo campeão do mundo em cima do Liverpool, o Internacional foi campeão em cima do Barcelona, o Corinthians do Chelsea, e recentemente o Palmeiras fez boas partidas contra o Chelsea em 2 oportunidades. Na penúltima, inclusive, ficou a praticamente 1 minuto de levar para os pênaltis. Mas por que nesse período de 10 anos, né, quando você estava encerrando a tua carreira, os brasileiros jogavam principalmente contra o Real Madrid, contra um Bayern, contra equipes e não conseguia ter o mesmo desempenho? Por que você acha que ficou tão aquém, né, a diferença dos europeus para os brasileiros num período de 10 anos, mais ou menos? Olha, assim, o São Paulo em 2005, cá para nós, era... A disparidade, se pode usar essa palavra, era muito grande do Liverpool pra gente. Uhum. Ali, hoje podemos falar, foi uma grande sorte. Talvez tivesse o Barcelona pro Inter também. Exatamente. Se tivesse o VAR naquela época, nós teríamos perdido. Porque a arbitragem foi perfeita. Talvez o VAR estragaria. Porque assim, Eu acho que o contrário, né, Cicinho? Eu acho que o VAR ia confirmar que realmente não tava, Porque a que os época gols estavam estavam- impedidos, cara. Não, a gente fala porque o índice do VAR hoje é de tantos erros, né? Uns erros. Ah, sim, assim, sim. Você vai pegar os assombrosos, exatamente. E o que acontece? A gente entende que em 2005 também houve a questão do falecimento eu acho que foi a mãe do Rafa Benítez. Isso, sim. Isso envolveu muito. Eles não estavam Técnico do também Liverpool à época. tão Eles concentrados. estavam 11 jogos sem levar gol, né? Com exceção do Flamengo, acredito que em 2019, o Flamengo de 2019 que chegou num patamar assim para jogar de igual para igual com o europeu, né? Porque é muito distante. Hoje mudou muito, né? Hoje você já consegue meio que dar uma nivelada por questões de tantos jogadores da Europa. Você pega, vamos lá, citar novamente o Flamengo. Você pega jogador que o Flamengo tirou do Arsenal, tirou do Atlético de Madrid, enfim, tirou da Juventus. O Palmeiras tirou o Andréas Pereira lá da Europa também. Então, assim, hoje você já consegue ter essa paridade. Mas lá o futebol lá, assim, respeitam mais a questão de recuperação dos atletas, o calendário, queira ou não, é diferente. Vamos lá, questão de gramado, eu sou totalmente a favor do gramado natural. Lá você raramente, você não tem time com gramado sintético até então, na qual eu conheço, e isso afeta. Eu não sou a favor, ok, tem os gramados no Brasil aprovado pela FIFA, beleza, então toca o barco. Então tudo envolve. E o calendário brasileiro é um absurdo. Isso daí que faz com o atleta brasileiro é desumano. E como se não bastasse aí, ó, nós vamos ter agora o Mundial de Clubes, o Flamengo, como que vai chegar no mesmo patamar que o PSG? Os caras jogam 2 jogos antes. Então os caras fazem de tudo para minar, né, um possível concorrente para o europeu. Então, queira ou não, também existe esse favorecimento ao europeu. E vai continuar, essa disparidade vai continuar, não tem como. Não tem como. O Flamengo pode chegar para jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain? Pode. Na Copa do Mundo nós vimos que os caras no final de temporada não suportaram os brasileiros. Né? Os brasileiros. Que é a mesma situação de agora. E aí? né? Então aí já dá pra gente ter um parâmetro que final de temporada afeta sim o desempenho dos. O São Paulo em 2005 chegou, mas só que nós chegamos o quê? O Paulo Tuori deu ali 15, 20 dias para a equipe titular. E outra, nós jogamos alguns meses depois a final do Mundial, depois de ter sido campeão da Libertadores. Então, assim, nós chegamos numa condição melhor. Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil e nós não vamos
conseguir equiparar. Se ganhar, Flamengo tem condições de ganhar do Paris Saint-Germain, mas eu acho muito, mas muito difícil. Agora, falando um pouco de bastidores dessa final, né, 2005. Claro, você falou, os caras chegaram muito favorito, o Liverpool e tudo mais. E teve um agravante, né? O desempenho de cada um, né? Na época de semifinal, disputava o Liverpool. Vocês foram assistir o jogo do Liverpool? Pra que nós vamos assistir? A semifinal, o Liverpool sacolou. Como é que foi esse pré? Vocês vendo o Liverpool ali jogando com a facilidade, vocês com uma dificuldade ali. Como é que foi esse lance? Qual foi o papo entre vocês ali um pouco antes da final e no dia da final encarando os caras? Qual que foi a tática do São Paulo para encarar aquele time que vocês estavam vendo em campo? Não, a tática era trocar a fralda, tava todo mundo borrado. Não, mas Eles ganharam de 4-0. Assim. Cara, nós sentamos depois do jogo, sentamos no jantar e o Rogério Ceni falou, galera, cara, o que nós vimos hoje, vamos lá, nós estamos... Tá tudo contra nós. Cicinho, Júnior, Mineiro e Josué. Né? Tudo Nós pequenininho. Tudo 4 anão gigante. Então, assim, pra gente ganhar de cabeça dos caras... Peter Crouch, 3 metros. Não, no túnel eu bati no umbigo do Peter Crouch, pra você ter noção. Né? No umbigo ali. E aí, ainda bem que ele não entrou de titular. Mas assim, o Morientes fazia gol de nuca. O cara pra cabecear, o lado esquerdo, o Rize, né? Eu tive depois a oportunidade de jogar com ele na Roma. Ele batia a lateral da intermediária deles até na nossa área, quase. Então, assim, nós sabíamos que a probabilidade... Você marcando aquele demônio do Kill. Não, que eu sonho com ele até hoje, né? O cara driblava pra todo lado. E aí nós falamos, olha, nós temos que arrumar um jeito de colocar a bola no chão e tentar igualar os caras com a bola no chão. Os caras no aéreo E aí, incrível que pareça, Josué, Mineiro, nós ganhávamos bola de cabeça dos caras. Então foi um momento de superação. Até porque nós entramos em campo sabendo, olha, os caras são melhores até então do que nós, né? Os caras estavam não sei quantos jogos sem tomar gol, sem sofrer gol. 11 jogos. E o nosso time naquela questão de final de temporada, toda a pressão de levar novamente o São Paulo para o Mundial de Clubes, né? Depois de tantos anos. E entrar, nós tínhamos um não, sabe? Aquele cara que vai cantar uma garota e fala assim, um não eu já tenho, vai que ela fala assim. Era o São Paulo, vamos entrar em campo, cara, e jogar nosso futebol. O primeiro tempo nós jogamos até legal, de igual para igual. Só que aí o segundo tempo veio o cansaço e aí nós somos massacrados e procuramos nos defender. E o Rogério Ceni, ele falou, galera, eu preciso desse título. Nós olhamos para ele e falamos, então defende aí, irmão. E ele defendeu tudo. Então, assim, é uma tarde assim que nós tínhamos que ganhar mesmo, porque talvez se estivéssemos jogando até hoje nós não tomaríamos gol. Mas você 3 anulados. Aí que tá. Eu me apego muito à mentalidade. Tá? Se a gente pegar jogador por jogador do Liverpool São Paulo, pode ser que essa disparidade não seja tão alta. Você pode pegar a disparidade física do calendário, o São Paulo chega mais cansado, é o que você acabou de explicar, né? Depois a gente vai tratar jogador por jogador, você fala, pô, Amoroso jogava demais, o Júnior foi um dos melhores laterais da história. Você não vai colocar na mesma frase o John Arne Riise e o Júnior, não dá, né? Não dá. Enfim, a gente vai chegar a alguns aspectos que o São Paulo pode até superar. Mas eu me apego muito, já que o Fernando citou, desses mundiais recentes, a mentalidade de técnico. Por exemplo, no caso do Palmeiras, posso falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu vejo que no Palmeiras há mais medo de perder do que a forma como o São Paulo jogou, que é o que você falou. Vamos ligar a seta. Por que a gente tem que ter medo de perder esse jogo? Né? Qual que foi o papo do Autuori, que é o que você falou, né? Não foi a mentalidade de falar, joga, tenta, vai pra cima, não tem monstro ali do outro lado. Será que, por exemplo, se o Palmeiras não tivesse essa mentalidade de meu Deus do céu, se eu perder isso aqui, história, aí também pesa psicológico de não ter mundial, de meme, de brincadeira, tudo mais, que isso obviamente na época do São Paulo não tinha, até porque o São Paulo já era bicampeão, mas independentemente disso, será que não tem a ver com a mentalidade do treinador de pegar o time e transformar ele talvez numa máquina de querer jogar mais futebol do que se preocupar taticamente com o jogo? Esse é o grande segredo, assim. Esse é o grande segredo, porque o Paulo Autuori, quando ele reuniu o time no vestiário, ele falou, galera,
é o seguinte, e esse é o discurso do treinador que sabe o trabalho que ele realiza. Vocês vão entrar lá e fazer o que nós fizemos até agora. Por quê? Final é um momento que você não pode inventar. Exato, é isso. Entendeu? Final é um momento... Por que eu falo que não pode inventar? Você joga o ano todo no esquema tático. Aí numa final, você vai se preparar de uma outra maneira. Não dá resultado. Por quê? Digamos que dê resultado. Ok, beleza, comemora. Mas e se não der, como acontece a maioria das vezes? Você vai se cobrar pro resto da vida. Então, se eu sei bater pênalti no canto direito, aí chega na hora da cobrança de pênalti na final de uma Copa do Mundo, eu bato no canto esquerdo. Eu vou ficar me martirizando o resto da vida. Por quê? O canto que eu bato lá. E se eu bater lá e errar? Não tem problema, mas eu treinava bater lá. Eu errei fazendo certo na qual eu confiava. Claro. Então foi o que o Paulo Tuori passou pra gente e falou, gente, nós não temos que fazer nada de novo. Nós treinamos. Os caras estão melhores do que a gente no quesito, assim, posicionamento, dinheiro, enfim, porque hoje é fácil falar que o Cicinho é melhor que o lateral que tinha na época do livro, mas até então não era. Entendeu? Até então o Cicinho era um jogador que estava se despontando, o Júnior, o Josué, Sim. Tínhamos o Amoroso, tínhamos o Rogério Ceni, que também assim, dispensa comentário, e o Júnior. Danilo. Os outros, mas então, o Danilo ninguém conhecia, Exato. Danilo, ninguém conhecia a Luísio Chulapa, ninguém conhecia Cicinho, o Mineiro, Ed Carlos, quem que conhecia? É verdade. Então, assim, hoje é fácil falar. Se você pega peça por peça, Era outro padrão. talvez hoje se escolhe o Cicinho como lateral, mas na época se escolhia, eu acho que era o Carringer, né? Isso. Entendeu? Então, existe essa questão. E aí o Paulo Tuori falou, galera, nós treinamos, entra lá e faz o que nós treinamos. Porque se a gente for tentar fazer algo, lógico que nós tivemos que mudar algo, porque o Liverpool era muita bola aérea, então nós treinamos mais jogadas Lógico, é aéreas. verdade. Entendeu? Treinamos mais jogada aérea. Só que nós treinamos mais o quê? A questão da bola, velocidade, em profundidade, exatamente para poder surpreendê-los. Então nós incrementamos, nós não mudamos a nossa maneira de jogar. Jogamos com o mesmo esquema tático, né? 3-5-2 ali, Sim. dando liberdade. Eu tive, tanto eu quanto o Júnior, me adaptar o quê? Mais no sistema defensivo pra gente fechar a linha de 5 ali Exato. atrás, não a linha de 5 no meio. Claro. Ali atrás, porque era uma equipe mais veloz do que a nossa. Então é essa a questão. Talvez seja esse o ponto. O medo de perder te faz abrir mão o quê? De querer ganhar. Então, o Palmeiras, todos nós dávamos como certo ganhar do Chelsea. Porque o Chelsea era uma equipe limitada, mas essa questão, por que quando toma gol é que você vai pra cima? Por que como toma gol numa final de Libertadores contra o Flamengo é que você vai se jogar pro ataque? É não mudar o seu esquema de jogo. O Você Flamengo já tinha ganho do Chelsea na competição. O Flamengo já tinha ganho, né? E o Botafogo ganhou do PSG. Então os brasileiros já estavam demonstrando determinadas situações que é isso que o Fácil falou. Eu acho que faltou gana, acho que faltou vontade para o Palmeiras acreditar que ele poderia ganhar. E o do São Paulo, só para fechar esse assunto do Mundial, eu acho que vocês passaram um susto no primeiro jogo contra o Al Ittihad para conscientizar o time também. O time do São Paulo era muito bom, mas estava enfrentando uma competição muito complicada contra um time que já deu muito trabalho no primeiro jogo. E na final, eu falei, cara, vamos pra cima, vamos se defender o que dá e se achar um gol e ganhar, beleza, vamos pra... E o primeiro jogo, né, o jogo assim da semifinal, que nem foi na época, foi o mais tenso. Foi. Exatamente pelo favoritismo. Lógico. Né? Aí sim. Nós tínhamos em mente o quê? A obrigação era... Nós temos a obrigação de chegar contra o Liverpool. Nós nem sabíamos também se o Liverpool ia ganhar, né? Mas nós já imaginávamos, ó, os caras são bem melhores, então... Pegaram Saprissa, né? Exatamente, é São Paulo e Liverpool. Então, o nervosismo daquele jogo, nós não tinha também precisão de sofrer como nós sofremos, né? 3-2 ali, mas esse nervosismo foi o que atrapalhou um pouco, mas também nós tínhamos a convicção do nosso trabalho e da nossa força. Então, a personalidade também nessa hora manda. Lógico. Né? Assumir a responsabilidade. Olha, vem cá, eu jogo nesse time, eu tenho totais condições de desequilibrar aqui. Então, quando também o jogador tem personalidade, nós pegamos uma semifinal, né? Eu não estava no jogo contra o
o River. Só que aí na final, jogou contra o Atlético Paranaense, o Amoroso, eu nem conhecia direito o Amoroso, que tinha chegado na semifinal e eu tava na Copa das Confederações. Cara, ele bateu no peito e falou assim, ó, chegar na linha de fundo, joga em mim. Apertou, joga em mim. E eu falei assim, caramba. Hoje, se o cara fala isso, fala, nossa, cara, olha que vaidade, que cara mascarado, não sei o que tem. Ele tá achando que... Quando ele falou isso daí, eu falei, nossa, ainda bem que chegou um pra ajudar. Entendeu? Eu falei, não é pegar a bola Amoroso. Pegava a bola e jogava num cara. Entendeu? E o cara assumia a responsabilidade. Então, assim, é quando o cara chama mesmo pra ele, o cara cai, o Emerson Sheik fez isso, né? No Libertadores, Mundial, pegava a bola, caía, abraçava a bola. Então, assim, precisa de mais personalidade no momento decisivo. Agora, Cicinho, pra descontrair um pouco, você trabalhou com grandes jogadores, mas também grandes figuraças, resenheiros. E vou destacar dois caras aí que tem algumas histórias aí. Eu queria falar de dois caras especificamente aí, o Fabão e o Carlos Alberto. O Carlos Alberto que depois parou de jogar, fala que é o melhor de todo mundo. Eu queria que você contasse uma historinha de cada um, do zagueiro Fabão e do Carlos Alberto. Você chegou a jogar com ele no São Paulo? Chegou a pegar ele, né? Na segunda passagem eu peguei ele alguns meses, né? O Carlos Alberto é realmente doido. O Carlos Alberto é uma boa... Eu sei como é que é. O Carlos Alberto é uma boa que nós estávamos no departamento médico. Então, assim, quem estava um pouquinho acima do peso sempre fazia um trabalho extra depois dos treinamentos, né? E aí eu estava fazendo um tratamento ali depois por ter feito cirurgia no joelho, fazendo aquele gelinho, né? Sentado na maca. E aí o Carlos Alberto. Aí o Rosan, na época era o chefe dos fisioterapeutas ali, né? Pegava o Carlos Alberto, ligou a esteira. Tava acima do peso. Tava um pouquinho acima, não muito. Mas aí tem a televisão, aí os caras colocavam a musiquinha deles lá, pagode. E aí o Carlos Alberto ligou lá, colocou o DVDzinho dele, ligou a esteira, começou a caminhar. E aí o Rosan falou, gente, cadê o Carlos Alberto? Aí daqui a pouco vem o Carlos. Mas a esteira ficou sozinha? A esteira ficou sozinha. O que ele fez? Ele foi lá na cozinha, pegou um pratinho de carne, picadinho, trouxe, colocou do lado da esteira e caminhando e olhando pra fazer os 40. Pagode comendo! A Rosan chegou e deu um tapa, voou carne pra tudo lá. Você some daqui do meu departamento médico. Cria vergonha na cara. Ele falou, não, é só um petisquinho. Eu já treinei, eu só tô fazendo um extra. Mas não, comer carne aqui não, pô. Você come lá depois. Então o Carlos Alberto era meio doido, né? De vez em quando ele saía lá na pancadaria. E o Fabão era meio atrapalhado também. O Fabão, a questão dele era com o grafite, né? O Fabão, o problema dele era as quebradas, né? As frases, né? Ô, grafite, pega aí pra mim um Adão e Eva. O que é isso? Não, o queijo com goiabada. Ô, Fabão, é Romeu e Julieta. Ele tinha muito... Teve um treinamento de 2 toques, tinha muita rivalidade, o Rogério Ceni não gostava de perder. E aí o grafite não virou um jogo pro Fabão. O Fabão gritou, ô grafite, deixa de ser burro, você não tá me vendo não, você tá parecendo um saci, pô, só olha pra um lado. Não, Fabão, é pirata. Saci é uma perna só. Então era essas quebradas. E a gente se divertia pra caramba, mas tinha mais cara que quebrava, tinha muito. O Aloysio, né, da roupa lá, o Aloysio. O Aloysio foi aqui na Pompeia, né? Tinha uma loja ali Antigamente tinha... Subindo na Pompeia ali, tinha uma loja, ponta de estoque da Versace. E aí ele foi lá, levou a família dele, comprou um monte de roupa. E aí na hora de pagar, deu R$1.800. E aí ele falou pra moça, tá errado. A moça ficou constrangida, falou assim, não. Ele falou, não, tá errado, soma de novo. A moça somou, R$1.800 e poucos. Falou, moça, olha, eu não quero te roubar. Entenda bem, eu joguei no Saint-Étienne, na França. E lá... uma calça da Versace era €300. Aqui não pode. Ela falou, não, você comprava na Versace. Aqui é uma ponta de estoque da Versace. Não tem nada a ver. Aí pegou e deu tudo pros parentes. Ô Cicinho, ó, ainda em relação a essa história de ambiente, né? E obviamente tudo isso traz pra você uma grande experiência, né? O que o Cicinho de hoje olha
entre 2006, 2007 até aproximadamente 2010, para você enxergar o que te faria ter uma longevidade maior no Real Madrid e na própria Roma também? Onde que você... A gente começou falando daquela seleção, da festa. Hoje é fácil falar que, poxa, tinha que ter mudado, tinha que ter sido mais disciplina, mas quando você tá lá na hora, né, o moleque, o cara mais novo, ele não tá ligando muito pra isso, ele tá sendo levado, né? Quando tá no Real Madrid, um ambiente tranquilo, é o que você falou, paparazzi e tal, ele tá sendo levado. E aí, quando que você realmente percebeu que isso começou a gerar a falta daquela regularidade física para transformar ainda mais o Cicinho naquele lateral profissa que deveria ter tido essa sequência maior? Olha, o estalo veio na minha segunda passagem pelo São Paulo. Quando eu me deparei sentado assim numa mesa com um psicólogo, com o Dr. Sanches, Marco Aurélio, e eles, através da conversa que nós tivemos, eles olharam no fundo dos meus olhos e falaram: você é um alcoólatra. Isso foi algo que pesou para mim. E aí caiu a ficha e eu senti que eu tinha essa dependência no álcool, até porque eu tinha perdido o prazer de jogar futebol. Então imagine, perder o prazer naquilo que você mais ama, né? Assim, eu cresci... Você não tinha percebido a depressão, né? Não tinha, porque eu escondia a depressão com pessoas ao meu redor, eu escondia a depressão consumindo muito álcool, eu escondia a depressão com a compulsão por compras. Começa no Real Madrid. Exatamente. Então, assim, no Real Madrid deu um início. E aí na Roma ela veio mais forte. E quando eu aceitei a vir para São Paulo, até reduzindo o salário, em 2010, eu tinha em mente que vou voltar para São Paulo, vou jogar só 6 meses e vou parar de jogar futebol. Eu não aguento mais isso. Então eu tinha perdido o prazer de estar dentro de campo, tinha perdido o prazer de treinar. O meu prazer era estar sentado, bebendo, fumando. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, assim, esse era o meu prazer. E conseguia dormir embriagado. Se eu não ficasse embriagado, eu não dormia. Então, eu não dava espaço para a depressão cair fundo em mim, assim, porque talvez se eu fosse dormir sem estar embriagado, eu pensaria em outras coisas. Você falou, você estava na Roma, né? A Roma, pô, tinha a liderança do Totti, De Rossi, cada baita cara. Faltou amizade, faltou grupo, esses caras não perceberam isso em você, porque geralmente um grupo de amigos, como você falou, se fosse um São Paulo em 2005, talvez alguém olhasse alguma coisa diferente em você e falou assim, vem cá, irmão. Faltou isso pra você? Na Itália, principalmente? Olha, ou não, ou tentaram te ajudar e você que tava... Eu tenho algo comigo, provavelmente meus ex-empresários vão assistir. Eu tive 2 empresários, né? No começo da minha carreira, Juliano Leonel e Fernando Benedini. Esses caras, eles cuidavam da minha vida de uma maneira assim absurda. Talvez se eu não tivesse tido problema, eu não tive problema com eles tiveram comigo, negócio contratual, tal, e cada um foi pro seu lado. Se eu não tivesse tido esse problema com eles e eles saído da minha vida, talvez eu não teria me tornado alcoólatra. Porque eles cuidavam realmente. Na Copa do Mundo eles estavam lá comigo, na Copa das Confederações eles estavam lá comigo. Liberava para sair depois do jogo, eu ficava no hotel com eles. Então, assim, existia um profissionalismo. E aí, quando eu perdi isso, né, meus pais moravam aqui, eu jogando no Real Madrid, eu trabalhei minha vida toda para chegar no ápice da minha carreira. Aí cheguei no Real Madrid, seleção brasileira, me tornei ídolo no clube que eu amo. Eu falei, cara, o que eu vou conquistar agora? Então, me preparei para aquilo, mas não me preparei para manter. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso? Dinheiro, fama, tudo que um atleta precisa. Eu queria... eu tô com vontade de comprar horas de voo. Comprava horas de voo, não precisava comprar avião, comprava horas de voo. Então eu tinha meu voo particular, helicóptero particular, tudo esse negócio. Então, assim, tudo que um atleta sonhava, eu tive. E aí eu não soube administrar isso daí. Mas e família, onde entra? Eu não dava ouvido pra minha família. Então, esse é um dos arrependimentos que eu tenho, né? Meu pai sempre me aconselhou, meus irmãos, minha mãe. Tive amigos também que me aconselharam, mas assim, eu era dono do meu próprio nariz. Ninguém colocou um revólver na minha cabeça e falou, para de beber, senão você vai morrer.
Quando eu atingi o topo, eu falei assim, agora eu quero curtir minha vida. Agora eu quero me divertir, eu não tô mais nem aí pro futebol. Então isso foi algo que tirou o prazer de jogar futebol e hoje eu vejo que se eu tivesse sido profissional, se eu tivesse me cuidado mais, talvez eu teria estendido um pouco mais minha carreira. Eu sou totalmente realizado, tá? Sim. Mas só que me arrependo de muitas coisas. Eu falo porque, cara, olha esses caras do lado, né? Zidane, e Beckham, e Raul, e Ronaldo, e Roberto, o Totti. Cara, eles são superastros, né? Tudo isso que você tá falando que você fazia, eles faziam ao triplo por tudo que conquistaram na vida pelo tamanho, né? Eu pergunto, nenhum deles olhava pra você e falava, irmão, é o seguinte, ó, você quer fazer o que a gente faz, mas tem que fazer isso aqui. Eles viviam num mundo tão, às vezes, próximo e distante ao mesmo tempo que talvez você sentiu essa falta de parceria, de conselheiro mesmo, de amigo de verdade? Era mais um lado profissional do que qualquer outra coisa? Não porque a minha intensidade com a questão da bebida, cigarro, eu nunca fui um cara de balada. Eu fazia as coisas na minha casa, eu chamava meus amigos, as pessoas que eu queria e fazia na minha casa. Mas a minha questão é o seguinte, eu não dormia, eu não gostava de dormir. Esses caras não, no entanto que os caras estão até hoje no meio do futebol, a carreira do Roberto, do Ronaldo foi por questões de lesão, de organismo, essa questão, né, a força. Então, assim, conselho, eu nunca demonstrei pros caras que eu tinha problema. Entendi. Entendeu? Eu maquiava exatamente com aquele sorriso no rosto durante o dia e o choro durante a noite quando eu tava sozinho. E aí eu pegava e precisava beber, eu precisava esconder a minha depressão de alguma maneira. Então era dessa maneira. Você sempre morou sozinho na Europa também? Sempre morei sozinho. Eu levei um amigo de infância para morar comigo. No início na Europa eu fui casada e depois pintou a questão do divórcio e aí eu fiquei sozinho. Nunca, assim, depois não tive mais nenhuma questão de companhia, de família. Foi somente um amigo que foi para cuidar das minhas coisas, só que também eu induzia ele aí pro meu mesmo caminho que eu, teve a mesma dependência que eu. Hoje também tem uma vida transformada, assim como eu, porque errou muito, mas o futebol é assim, igual todas as profissões. Cada profissão, por exemplo, vocês para virem hoje aqui me entrevistar, lógico, vocês conhecem minha vida, mas vocês estudaram. Então não é que vocês fazem o jornalismo, chega, tá aqui e vai desse jeito. Não. Porque se vocês não estudarem, vocês vão ficar para trás. Sim. Se vocês não cumprir os requisitos, né, os princípios que pede o jornalismo, né, eu também estou do lado de vocês hoje, se eu não estudar os jogos, não assistir os jogos, eu não vou saber o que falar. Então não adianta da noite pro dia. E o futebol também. Se o cara não se cuidar, se o cara não se alimentar bem, não cumprir os princípios na qual pede futebol, ele vai ficando para trás e ele vai sendo atropelado. E, Cicinho, dentro dessa realidade, a gente tem um caso hoje de um cara que é uma esperança do Brasil na Copa, que joga num clube que você conhece muito bem, o Real Madrid. E a gente discute aqui a questão do Vini, porque o Vini era o cara, né, que brilhava, mas assim, era lutando assim para ser o número 1 do mundo, levantando a bandeira ali contra o racismo, passando, aguentando o tranco, e era um exemplo de todo mundo. De um tempo pra cá, com o lance da exposição, da relação e da menina lá que é influencer, não sei o quê, ele expôs um lado que muita gente não conhecia e, coincidência ou não, o rendimento caiu. Problemas, Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, na seleção ele já não rendia a mesma coisa, agora parece que deu uma caidinha também. Você que conhece bem o clube, não sei do jogador, você que já passou, você acha que esse extra-campo atrapalha no rendimento dele atual? Isso pode preocupar um dos caras que é um protagonista da nossa seleção na Copa? O extra-campo sempre atrapalha, ainda mais quando você tem sua vida exposta. Ele era muito discreto ali, exatamente. Tá muito exposto. Então, assim, aí hoje, talvez as pessoas, né, sempre quando eu acompanho alguns comentários, né, no meu Instagram, quem é você para falar de bebida? Quem é você? Entenda bem, não é porque eu errei que eu vou querer que a pessoa erre. Então, se eu errei, eu tô tentando passar algo para que a pessoa não cometa os mesmos erros do que eu. E assim,
tem muitos jogadores que são mal assessorados, entendeu? Isso daí é questão de assessoria. Cara, é o óbvio, é o beabá. Pra que eu vou querer ter minha vida exposta dessa maneira? Qual que é o benefício que traz pra ele? Entendeu? Tá com uma mulher bonita, esses negócios. Não, ninguém tá julgando aqui, tá? Ele faz o que ele quer da vida dele, ela faz O rendimento tá caindo. Mas, então, quando você expõe a sua vida, você traz uma cobrança. Então, se você consegue lidar com a cobrança, com as críticas, boa sorte. Então, não adianta achar que imprensa, que jornais, que torcedores é inimigo do jogador. Não é. A imprensa, ela noticia aquilo que ela tá vendo. Se o cara tá expondo a vida dele, ele tem que também estar preparado para cobrança. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. Ele tá expondo a vida dele. E aí, vem as cobranças. Então, a moça, a vida dela é dessa maneira, né? Ela ganha dinheiro exatamente expondo o produto dela. Quanto mais expõe para ela, é melhor. Exatamente. Agora, jogador, eu, na verdade, assim, eu gostava. Mas eu não deixava expor minha vida assim, não. Até porque também, se na minha época tivesse questão de tudo, talvez o peteco era maior. Fácil, em cima dessa questão. Não, vai, segue aí, claro, porra. Torto da questão do Vini, essa geração, Cicinho, que tem o Estevão, que tem muitos caras que jogam na Europa, que tem um Brasil com extrema dificuldade num ciclo, né, com mais de um treinador, como foi o Dorival, como foi o Fernando Diniz, até chegar no Carlo Ancelotti agora. Como que você está vendo o Brasil com um grupo já definido, né, com Escócia, com Haiti, né, e seleções teoricamente mais tranquilas? Talvez o Marrocos seja o maior adversário por ser um país de quarto lugar de Copa do Mundo. Como que você está vendo esse ciclo agora com os adversários, com França, com Espanha, com Holanda, com Inglaterra? Como que você vê o Brasil? E se o Neymar, fechando uma segunda questão, deve ir para a Copa do Mundo? Bom, eu vejo o Brasil como um azarão. Não dá para falar que o Brasil está no patamar de França, Alemanha, até mesmo Inglaterra, né? Espanha, né? Espanha. Então, Argentina. Então, não dá para colocar o Brasil ainda nesse mesmo patamar. Só que quando você olha para o banco de reserva hoje, você vê o Ancelotti, os maiores treinadores do mundo, já te traz uma tranquilidade a mais. Só que o que nós temos visto na seleção brasileira, para ganhar uma Copa do Mundo, é pouco. Então, assim, também não acredito que o Ancelotti tenha vindo, não, eu vou trabalhar agora para conquistar a Copa daqui a 4 anos, 5 anos, né? Porque tem um ano que vem, tem a Copa, depois Sim. Tem mais 4 anos. Não acredito. Se tem alguém que possa extrair essa questão de uma equipe campeã, é o Ancelotti. Mas se você falasse assim, hoje você aposta suas fichas? Não. Hoje, para mim, o Brasil não chega nem na semifinal. E se sim, hoje você levaria o Neymar? Hoje não. Hoje eu não levaria o Neymar. Mas, gente, Copa do Mundo é tiro curto. É tiro curto, precisa de pessoa concentrada. Se você levar para ser mais um, o Neymar não pode ser mais um. Entendeu? O Neymar, ou ele é o cara, ou ele não... O grupo como reserva, não, né? Não. Você não pode ter o Neymar como reserva. Até porque, cara, eu fui um jogador mediano. Eu fiquei na reserva no Sport Recife. Eu nem corria pra irritar o treinador. E o Cicinho. Porque eu tinha aquele negócio. Joguei no Real Madrid, joguei na Roma, sou campeão no São Paulo. Tô nem aí pro treinador que tá me deixando no banco. Então o Neymar não é o papel dele. Então eu prefiro o quê? Aguardar daqui 3, 4 meses, 5 meses, não sei quanto vai ser a convocação, aí dependendo do rendimento dele, porque o pensamento do treinador europeu é isso, né? Mas a Itália levou o Francesco Totti, só que aí nós estamos falando de outro profissionalismo, outro cuidado, tudo. Outro foco. Mas já um lado bom, o Neymar já está expondo menos a vida dele fora de campo, então isso pode ser que haja uma mudança. Mas você sabe uma declaração que me preocupou, Cicinho, há alguns dias, logo quando acabou o Campeonato Brasileiro, e ele foi perguntado sobre o foco da vida dele e o projeto. Ele falou, Copa do Mundo, tal, legal. Mas eu preciso me desligar 10 dias, aí depois eu vou marcar a cirurgia porque eu vou focar. O cara que tem a necessidade física dele hoje, ainda mais com todo esse projeto,
Não era o momento de falar, acabou o jogo, eu tô indo pra mesa de cirurgia, que não tem férias, não tem nada. São 5 meses de porrada pra fazer a Copa. E aí depois eu vou ver o que eu faço da vida. De novo, não foi outro gatilho de que primeiro eu tenho que descansar pra depois pensar. Você não enxerga algumas coisas que você já vivenciou até com a tua própria vida, no que de novo o cara possa estar fazendo, priorizando aquilo que no momento pro que ele quer não é o ideal? Então, a questão é a seguinte, isso vai também de jogador para jogador. Eu tive a felicidade de trabalhar com caras, por exemplo, o cara quando tem um objetivo, o Rogério Ceni tinha um objetivo, ele fazia tratamento do tornozelo quando ele quebrou, de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Só que eu não posso cobrar isso do Cicinho, não posso cobrar exatamente isso do Neymar. O Rogério, que nem vai, não tem 10 dias de férias, E aí né? quando você pega, né, quando você pega um livro do Michael Phelps, você vê que o cara, para conquistar o que ele conquistou, ele ficou 1 ano de maneira ininterrupta, né? Se essa é a palavra certa, treinando de domingo a domingo para se tornar o cara que ele se tornou. Então assim, o cara precisa abrir mão de algo para poder conquistar. Então o esporte é dessa maneira. Por isso que eu falo, o cara para ser o melhor do mundo, ele precisa abrir mão de todas as convicções dele para se tornar o melhor do mundo. No futebol, em qualquer profissão. E assim, quando você ouve declarações assim, é exatamente esse sentimento que vem. Entendeu? Não é momento de falar, é momento de concentrar. Quer curtir, pode curtir. Então assim, o povo brasileiro está precisando ouvir essa questão de paixão. Olha, eu amo isso mais do que mim mesmo. Joguei, me sacrifiquei pelo Santos, salvei, amanhã eu tô na mesa de cirurgia. Não é? Entendeu? Em vez de eu preciso parar 10 dias porque... É o que todos estão esperando. Por quê? Os 10 dias que ele para, são os 10 dias da cirurgia. Então, se volta dia 11, ele vai voltar dia 21, porque são 10 dias a mais de recuperação. Então tem tudo isso. Ele deve estar montando a programação dele, né? Com o departamento médico, enfim. Eu sou um torcedor, eu sou um fã do Neymar e torço para ele estar na seleção. Mas se você olhar para o cenário hoje, eu falo, dificilmente ele estará. E o que fez com que a chave dele mudasse tanto assim, Cicinho? Quando o cara realmente tem essa sequência de contusão, é porque o extracampo fala mais alto? Fala mais alto. Por isso que eu falo, talvez se eu tivesse sido profissional, eu não tinha tido as lesões que eu tive no joelho. Porque horas de sono, alimentação, a questão de baixo rendimento nos treinamentos, a intensidade do treinamento ela precisa ser alta, porque no jogo você vai enfrentar uma outra intensidade. E isso sem sombra de dúvida. A culpa é do Neymar? Não, não é somente dele. E mais uma vez eu falo, né? Eu já falei outras vezes, o Neymar, a questão dele, até então, o problema foi mal assessorado. Por quê? As pessoas veem mais o Neymar ganhando dinheiro fora do campo, sem dormir, fazendo propaganda disso, daquilo, ele monta no avião aqui, ele tá lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco ele tá lá na Espanha fazendo outra propaganda, daqui a pouco ele tá aparecendo no outro evento porque ganha dinheiro. E isso acaba com o físico do cara, porque o cara não dorme, o cara não descansa da maneira na qual deveria descansar. Então, por ele ser essa máquina de ganhar dinheiro, às vezes quem tá por trás usa isso ao invés de, olha, Neymar, você ganha dinheiro assim, o seu nome faz o barulho da cifra, mas se dedica primeiro ao futebol, depois você vai ganhar dinheiro. Inclusive, o Ronaldo faz isso até hoje. Claro. Inclusive, né, assim, agora recentemente o time árabe, o Al Hilal, divulgou que ele não teve condição de jogo porque ele não teve uma devida recuperação no período que ele esteve no navio dele e que ele teve um carnaval depois, né? Tava dançando, tava pulando, tava pra lá e pra cá. Era um período que ele deveria estar preservado e ele não conseguiu jogar. Um time precisou falar esse tipo de coisa e ele nem jogou no time árabe antes dele vir pra cá, é o que você acabou de dizer. Se você não se dedica, você não vai a lugar nenhum. Esse é um momento de diversão, né? Ainda envolve a questão dos patrocínios, né? Você tem que cumprir a agenda, porque o patrocínio tal já te pagou, você tem que ir lá fazer a propaganda do X. Então, assim, é complicado, a vida dele não é fácil administrar, não. Por isso que precisa das pessoas o quê? Qual que é a coisa que você mais ama? Jogar futebol? Então vai jogar futebol, depois a gente vê a questão do dinheiro, porque senão fica difícil. E nós, como que a gente fica? A gente fica na torcida pelo cara.
mas aí também não se ajudam, aí fica complicado. Né? E isso reflete no time, não reflete, Cicinho? O jogador não fica... Fala, pô, meu, vamos ajudar um pouquinho aqui também, né? É porque... Entendeu? assim, O que o Santos passou esse ano pra mim não foi por acaso. É. O time no papel não era tão ruim ao ponto de brigar contra rebaixamento. Só que você vê o cara chega pra ser o cara, né? Todo mundo tem esperança. Aí é uma lesão aqui, é uma lesão aqui, uma lesão aqui, uma lesão... Não chega uma hora que isso começa a dar conflito e aí o que tá dentro de campo acaba não dando certo pra um time entrar em E crise. reclamando publicamente E ainda- dos companheiros. Eu toco a bola, não volta, que não sei o quê. Exatamente. A questão é essa. Ele veio para ser o para-raio, né? Ele veio para ser o para-raio. Então, foi nítido isso. O Neymar, quando ele esteve dentro de campo, a leveza dos outros jogadores era notável. Porque ele chama a responsabilidade e, consequentemente, os outros jogam com menos responsabilidade. Porque quando o Santos dependeu do Guilherme, o Guilherme não conseguiu aparecer sem o Neymar. Já com o Neymar, ele dividia o peso da responsabilidade e os outros jogadores também, né? Com exceção do Brazão, que para mim foi o goleiro da competição, que esse menino pega é um absurdo. Mas assim, gera essa questão, né? Gera não publicamente e às vezes nem internamente, mas o cara quando chega em casa, o cara desabafa com a família. Fica puto. Entendeu? Eu chegava em casa e eu falava pra minha família, eu falava, gente, nossa, hoje o Rogério Ceni pegou no meu pé demais. Ô, cara chato, mas só que ele tava treinando pra caramba. Sim. Entendeu? Não era que ele era chato, que queria o meu mal, ele era chato porque ele queria que eu desempenhasse o meu melhor papel. Então, imagine, poxa, eu tô aqui treinando... Ou então já deve ter tido exemplo do cara que é um puta perna que tá enchendo o saco e racha grupo. Teve ou não teve? Tem muito. Em todo lugar tem, viu? Em todo lugar tem. Tem cara que fala, ó, vamos derrubar o treinador. Você não pode citar, né? Ou tem algum que você pode? Não, aí é meio Não, antiético, né? não, Mas deixa. tem, no futebol tem. Tá, né? No futebol tem, ó, hoje é isso. Vocês vão correr, o cara aí tá sacaneando a gente. Derrubei treinador já também, compactuado com o time, é normal. É que tem jogador que para de jogar e fala, não, esse papo que jogador derruba treinador não existe. Não, Eu nunca existe, participei disso. existe. Nunca vi um grupo. Então, isso é legal você tá falando. Não, Inclusive, você participou disso. É, porque o cara fala, não, você é mau caráter. Não é questão de ser mau caráter. A questão é a seguinte, você tem um treinador que não tá falando a linguagem do grupo, tá trazendo uma discórdia entre o grupo, ou você se une ali, os jogadores, ou você vai fazer o quê? Ou seu time vai pro fundo do poço. Então chegou no momento que o cara reuniu e falou assim, galera, ó, o negócio é o seguinte, esse treinador não tá falando a nossa linguagem. O treinador pegava um aqui e falava, ó, o fulano tá falando mal do céu, e não tinha nada disso no grupo. Então o que falou, ó, hoje, aí se tiver que dar aquele piquezinho, não dá não. Pronto. Se derruba treinador é isso, dando um migazinho. Não, derruba treinador é isso. Você não desempenha o mesmo papel, entendeu? Aquele pique pra tirar a bola, aquele carrinho. Você fala assim, cara, não vou sujar o short hoje, não. Hoje não vou estar podendo. Agora, da minha parte, só pra terminar, da minha parte eu queria... Você falou de fazer o que ama. Eu quero falar do seu time de coração. O time que você ama. O clube. Não passa, obviamente, não passa longe dos momentos de campeão mundial, como você já presenciou. É um time que era referência na parte médica, fisiologia, referência Brasil, né? E América do Sul, por que não? E hoje, departamento médico cheio, uma bagunça administrativa, uma dívida gigantesca. Na sua opinião, o que acontece no São Paulo hoje e o que daria jeito para o São Paulo voltar a ser o clube que você presenciou e esteve ali? Olha, uma das situações que me trouxeram para o São Paulo, optar por jogar no São Paulo, além de torcer para o São Paulo, foi exatamente a fama que o São Paulo tinha de referência nessa parte administrativa e também profissional. Então, eu joguei no São Paulo, não tenho nada o que falar da época que eu passei no São Paulo, mas hoje nós vemos que falta humildade. Falta humildade em reconhecer que o São Paulo hoje está pequeno, em termos financeiros e em termos de jogador. Então é nítido isso. Não reconhecer que a administração do São Paulo é pequena, isso é querer tapar o sol com a peneira, isso é querer ser amiguinho de presidente, isso e jamais vão comprar minha fala. Hoje o São Paulo é mal administrado. O que dá jeito pro São Paulo hoje? Uma SAF.
uma SAF. Entendeu? Ou que venha um Paulo Nobre pro São Paulo. Um cara que vá ali pagar todas as dívidas, mas só como que vai fazer isso se não vai ter carta branca para administrar ali? Então, o São Paulo hoje, se não virar SAF, vai até cair para a segunda divisão. Porque o que estão fazendo com o São Paulo, notícias agora, mandaram tantos funcionários embora do São Paulo, de rouparia, de cozinha, esse Segurança. negócio. O problema do São Paulo não está nisso. Eles estão mexendo onde está tudo certinho. Entendeu? O problema do São Paulo é começando da parte de cima, como bem frisou o Luiz Gustavo. É o quê? O São Paulo, o planejamento do São Paulo para o ano que vem é o quê? Já contando, né, com a semifinal da Copa do Brasil. Você acha que o São Paulo tem time para chegar na Copa do Brasil? Então, já é um planejamento que, contando com o dinheiro na qual vai chegar na Copa do Brasil, na semifinal da Copa... Não! São Paulo hoje não tem time para passar das quartas de finais. Então, assim, tem que colocar o pé no chão. O que fez o Palmeiras? O Palmeiras, o cenário do Palmeiras em 2005 contra o São Paulo é o cenário do São Paulo hoje contra exato, o Palmeiras. É até pior. O Palmeiras teve o quê? Humildade, reconheceu, olha, vamos aqui, dar o passinho atrás, não fazer doideira, loucura como tá fazendo, querer enganar torcedor e manda jogo para ver. O São Paulo tá precisando de dinheiro, aí manda jogo lá para 14 mil pessoas na Vila Belmiro. Põe o último jogo no Morumbi, vai ter renda aí. Ah, mas tá com medo de protesto. Não quero saber. Plantou, agora tem que colher. Começou isso com quem, Cicinho? Tem personagem, tem nome e sobrenome pra colocar como, não um culpado principal, mas alguém que teve uma responsabilidade? O culpado principal é o Júlio Casares, porque é o presidente. Quem responde pelo time, pelas contratações, é o presidente. Ah, esse ou outro mandou, mas você trabalhou com ele no marketing, na época que ele era do marketing, sim. Agora, ele mudou muito? É um outro cara? Ou ali já era uma pessoa que você olhar e fala, putz, não sei? Não. Sempre foi um cara super acessível. Júlio Casares é um cara acessível comigo, mas assim, troco mensagem com ele, mas a administração dele não está sendo legal. É reconhecer, não é ficar vendendo algo pro torcedor que não é a realidade do São Paulo. É bater o pé no chão e falar, olha, o São Paulo tá com essa questão de crise financeira, nós vamos buscar de alguma maneira, não se desfazendo da base de uma maneira desenfreada, mas tá precisando. Não é dessa maneira na qual se cria. Entendeu? A base é a solução. E a base não pode ser moeda de troca até o momento. Então é reconhecer que as contratações foram ruins. Você não pode ir buscar um Dineno que é terceiro reserva no Cruzeiro para ser a solução do São Paulo. Entendeu? Você não pode buscar o Tapia que ninguém conhece e pagar o salário que paga. Nada contra jogador, nada contra presidente, mas contra a maneira na qual administra e a falta de profissionalismo e também de clareza. Essa questão de São Paulo, pelo que o Torto tinha falado, né, de São Paulo ser a referência, a gente corre risco, Cicinho, se já não vive hoje essa situação, para fechar na minha parte também, do Brasil virar Real Madrid e Barcelona com Flamengo e Palmeiras, você acha que já virou? A tendência é virar pela organização dos dois ou algo ainda é possível de ser feito com outras equipes? Com exceção de Cruzeiro, o Mirassol, ok, mas o Mirassol ainda precisa... É uma exceção, é uma situação organizada, mas uma exceção. Pode se tornar um clube, um São Caetano lá atrás? Sim, e essa é a esperança, porque a gente vê uma administração honesta, tudo, preparação, com exceção de Cruzeiro, eu vou falar nos próximos 5, 6 anos, é Palmeiras e Flamengo lutando por isso. Vai ter uma ou outra zebra, daqui a pouco aparece um Fluminense, daqui a pouco aparece aí que está subindo, que provavelmente deve ter aprendido o Atlético Paranaense, mas vai ficar nessa questão de Flamengo e Palmeiras. Por quê? Os caras têm dinheiro, os caras entenderam, os caras já sofreram e não vão cair no mesmo erro. Entendeu? Não adianta. A tendência é até aumentar, né? Sim, a diferença. Agora vamos lá, eu sou São Paulino. O ano que vem, por exemplo, tava torcendo pro São Paulo ser campeão da Libertadores. Vamos lá, o São Paulo, se tivesse chego na final com o Flamengo, campeão da Libertadores, nós íamos estar comemorando o torcedor São Paulino. Só que vai chegar o ano novo, a pancada vai vir da questão financeira. Então eu vou estar torcendo para algo continuar errado. Isso. Eu vou estar maquiando com o título. Enquanto não colocarem o pé no chão e regularizar. O Palmeiras e o Flamengo começou a ser campeão, começou a comemorar título depois do quê? Depois que estabilizou financeiramente, organizou suas dívidas.
Entendeu? Aí hoje comemora o título com gosto. Por quê? Vem o título e vem o respaldo financeiro. Hoje o Corinthians ganha a Copa do Brasil. O que vai mudar financeiramente pro Corinthians? Não vai mudar nada. Por quê? Uma gotinha no oceano. Exatamente. Então não vai mudar. O torcedor vai ficar feliz? Vai ficar feliz. Os caras vão sorrir? Vão. Só que vai começar o próximo ano 2 bi de dívida. O torcedor comum é o que ele quer, né? Ele Entendeu? quer um título, mesmo sem saber que o ano que vem ele vai estar com problemas. Eu quero um título também. Eu gostaria de estar fazendo parte do time do São Paulo ali, né? Da comissão do São Paulo, igual o Raí fez em 2005. Viajou lá pro Mundial, esteve lá com a gente, chefe de delegação. Eu gostaria do São Paulo estar numa final da Libertadores contra o Palmeiras ou contra o Flamengo, mas só que o que eu mais quero é o quê? É parar de ser zoado que o São Paulo tá devendo, que o São Paulo é caloteiro, que o São Paulo cai no transfer ban. Isso daí, porque hoje você zoa o Palmeiras, você acaba zoando o Palmeiras. Não tem Mundial, mas tô com o bolso cheio. Foi lá no Mundial, buscou 300 milhões. Eu quero os 300 milhões, irmão. Entendeu? Então, essa que é a questão. O torcedor são paulino tá de saco cheio, tá cansado. E principalmente cansado de ser enganado. Ô Cicinho, o torcedor do São Paulo aceitaria, por exemplo, o projeto que começou em 2003 e 2004? Por quê? Foi justamente a época que você chega ao São Paulo. Aquele time não foi caro. Como é que o São Paulo montou aquele time? Ele foi pegar uma base no Goiás, ele foi pegar um volante que era promissor no São Caetano, aí ele vai buscar o moleque lá do Atlético Mineiro, que tava sendo destaque, que era o teu caso. Não veio nenhum medalhão. São Paulo não montou um time de medalhão entre 2004 e 2005. O medalhão que chegou era o Amoroso, na semifinal da Libertadores. O Luizão veio mais para se recuperar do que qualquer outra coisa, mas já tava lá. São Paulo não montou um time caro. E ele acabou dando certo. Só que hoje, com a pressão que tem, você acha que o São Paulo tem cabeça, por exemplo, para montar um time com uma base, sei lá, 2, 3 ali do Curitiba, que subiu legal, do Mirassol, e fazer um time mais barato para conseguir os mesmos feitos que vocês fizeram em 2004, 2005? Será que o torcedor consegue enxergar isso? Eu não sei se vai encontrar jogadores com a fome de vencer na qual os que foram contratados tinham. Entendi. E aí eu falo por quê. E isso é bom falar, porque quando eu vim para São Paulo eu tinha uma proposta de 4 milhões de dólares da Rússia, na qual eu ia ter minha independência financeira na época. Tinha uma proposta do Goiás, porque o Goiás tinha tirado o Cuca, Grafite, os caras do Goiás. Tinha uma proposta de 100 mil, tinha uma proposta de 120 mil do São Caetano e tinha uma de 80 mil. E assinei com o São Paulo por 40 mil. Entendi. Entendeu? Então eu abri mão do dinheiro porque eu tinha um sonho de jogar no São Paulo e eu tinha convicção que o São Paulo era o melhor caminho para me levar à seleção brasileira e um contrato para a Europa. Hoje, a gente já não vive isso. Hoje, primeiramente, o cara vê a questão financeira. Estou falando que é errado? Não. Cada um da sua maneira. Mas todos nós que viemos, nós viemos com uma realidade, com um teto salarial. São Paulo hoje tem uma base. São Paulo, se quiser, hoje tem 11 jogadores base. Se você estudar bem no mercado, e hoje o São Paulo precisa exatamente isso. É colocar o pé no chão e falar, ó, nosso teto é esse hoje. Ah, mas o jogador não quer vir? Que vai pro Bahia, como foi, que vai pro Fortaleza, que paga mais, e aí cai pra segunda divisão também. Por quê? Faz um planejamento e o planejamento não dá certo. Então, hoje, se o São Paulo colocar o pé no chão, você pega, Reinaldo saiu, melhor lateral do campeonato. Igor Gomes não deveria ter saído do São Paulo, os caras pegavam no pé. Só que você já tem um cara identificado. Igor Vinícius, jogando bem no Santos. E aí, as contratações? Se eu tô mandando o cara embora, desfazendo, eu preciso trazer peças melhores. E não foi isso que o São Paulo fez. Entendeu? Então, hoje o São Paulo molecada da base saindo por dinheiro de pinga. Eu falo porque o São Paulo tá gastando muito, às vezes tenta buscar uma microestrela onde não existe, como foi o Daniel, Rames Rodrigues, essa coisa arada toda, e se arrebentou. Porque se ele tivesse o pensamento de 2003, 2004, eu não vou trazer estrela, mas eu vou trazer o cara que quer mostrar serviço no São Paulo, eu acho que a atitude seria diferente. Exatamente. Então, assim, a questão administrativa, o São Paulo ele quer viver um sonho na qual ele precisa viver hoje a realidade.
E a realidade é isso. A realidade hoje do São Paulo é para 8º, 9º colocado no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo talvez, né, pode até se classificar aí para uma pré-Libertadores no pior momento da história do clube. Entendeu? E aí os caras vão falar, não, porque o ano teve a camisa pesada. Porque a camisa... Não. A classificação culposa, né? Sem intenção. A camisa não pesa mais. A camisa não pesa mais, até porque foi lá, tomou 6, era para ter tomado 10 do Fluminense. Entendeu? É um time que hoje, onde vai, já não traz mais essa questão de respeito, até porque o respeito tem que partir de cima. E já não tem, já foi nítido ali a entrevista do Luiz Gustavo, demonstrando que essa falta de profissionalismo e de credibilidade. Porque quando o cara dá uma entrevista daquela, fala assim, ó, quem tá lá em cima não tem credibilidade. Por quê? Prometeu e não cumpriu. Não falta aparecer um Muricy ali pra tentar dar um chacoalhão nesses caras? Porque o Muricy tá lá e infelizmente uma figura que tá escondida, né? Atrás dessa política. É o que a gente espera, mas assim, o Muricy, conhecendo ele, na questão de conversas, assim, foi delegado uma função para ele, ali, diretoria e campo. Não foi delegado uma função para ele vir aqui na imprensa e explicar o tumulto. Entendeu? Até porque, se ele fizer isso, aí ele vai ser esse para-raio na qual os caras estão querendo. E o Muricy não vai ser. Entendi. Aquilo que foi o Raí. Exato. Sim. Entendeu? Que quase manchou a história dele como ídolo, exatamente por quê? Por assumir a bronca. Não, apertou, joga no Raí. Apertou, joga no Raí. Então o Muricy não vai ser esse cara. Ele não vai se desgastar com isso. Ah, você tá se acovardando? Não. Deixou bem claro. A minha linha é até aqui. O problema é vocês que resolvem. Então ele tá ali. Se amanhã pedir a Muricy, vai lá e... Com certeza ele vai. Então, pelo profissionalismo dele e pela honestidade dele, ele tá indo até onde foi delegado a ele. Fernando Camargo, Tortorelli, mais algo a acrescentar com essa figura lendária? Cara, só o Cicinho a gente tem que ter 5 horas de resenha. Não, Cicinho, ó. E ele não falou praticamente nada dessa nova fase dele de televisão. Que ele é um cara que tem ideias espetaculares, ele resenha. Quando é pra falar sério, fala sério. Quando é pra brincar, brinca, né? Aliás, só pra fechar, e essa nova fase? Todo dia estar na televisão pra falar pra diferentes públicos. Você já tava no SBT, agora tá lá com a Renata, com o pessoal da Band também. Como tá sendo isso? Tô curtindo, até porque é mais fácil cornetar do que jogar. Agora você tá do outro lado do balcão. Mas você já gostava dos microfones na época, né? Você adorava dar entrevista. Cara, era legal, e cara. a coisa que eu mais, assim, sinto saudade, que eu gostaria que voltasse, era exatamente isso. Esse contato nosso com os jogadores. Acabou, porque cara. Eu sou da Acabou época demais, eu sou da época que eu gostava o quê? Eu fazia um cruzamento, eu já olhava pra ver se a câmera tava lá filmando da Record. Eu sabia que o Milton Neves ia me chamar pra vir no programa, entendeu? Então tinha o contato com os repórteres. Cruzava. Aí, ó, pega aí, ó, fala lá. Não, e até porque vocês falavam daquilo que vocês viam no treino. Claro. Pô, o Cicinho jogou mal, mas eu vi, o cara tava treinando pra caramba. Exato. Hoje a gente não pode mais falar isso. Exato. Hoje a gente fala, o cara não jogou nada porque o cara não treina, nós não estamos vendo mesmo. Entendeu? Então, assim, eu tô curtindo. A minha linha nunca vai ser uma linha tática, até porque eu não entendo muito de tática, estudo, né? Procuro me aprimorar nisso, mas se você me perguntar, jogador no campo, como os apresentadores, né? Tanto o Renato quanto o Benja, Claro. que me descobriu, levaram nessa linha, ó, como se sente um jogador depois de uma final, antes de uma final, no vestiário, assim, jogador derruba treinador, tem mala branca? Tem mala preta? Tem. Então, assim, isso daí eu posso falar com autoridade, mas às vezes de tática a gente dá umas rabiadas, assim, como se diz no interior, mas eu tô curtindo demais, é bem bacana. É isso. Cícero. A gente chama de Cícero, né? Sim. Cicinho, obrigado, meu irmão. Valeu. É uma baita honra. Fernando Camargo nos abrilhantando por aqui com grandes opiniões do São Paulo Futebol Clube. Tortinho, É nóis, mais uma. mais uma, né? Se cuida, meu irmão. Você é um grande cara. É sempre um prazer te rever. É um dos grandes que eu vi. E rapidinho, 3 meses aí, você não pega uma vaguinha na Copa, não? Não dá mais não, né? Eu não tenho cartilagem no meu joelho esquerdo, então hoje
Não parece não, mas eu tô com 45 Mas anos. você vai jogar fim de ano as Sessão peladas. Botox tá falando alto, ó, nem sobe mais. Fim de ano você vai jogar as Hein? peladas. Hã? Fim de ano você vai jogar as peladas tradicional. Não, eu tô igual o Neymar, eu vou descansar, eu vou Mas descansar. mas quando você olha pra lateral da seleção, você fala assim, me dá meia cartilagem, não dá, hein? Ah, não, aí dá... Quando você olha, você fala Aí assim, dá vontade. Aí é dá duro, hein? vontade. Dá vontade porque é exatamente Me dá isso, meia hora, né? É, se pudesse, né? Se tivesse condições também, é que hoje a gente não tem condições, mas acredito que até a Copa do Mundo nós vamos estar bem servidos aí. Grande Cicinho, esse foi o grande papo aí, você torcedor de São Paulo que matou a saudade dessa figura maravilhosa. Deixa seu like, se inscreva aqui no Link Sport Clube, que obviamente a gente vai voltar com muito mais entrevista, várias edições aqui nesse final de ano. Você que tá em casa curtindo as férias do descanso, aproveite, participe conosco, que a sua presença por aqui é fundamental, tá bom? Beijo no coração de vocês, valeu Cicinho, valeu Fernando, valeu. Valeu. Grande Renato Tortorelli, você em casa conosco, até a próxima, fui!